lepra era um tipo de enfermidade que naquela época ela não era específica, um tipo de doença, mas eram vários tipos de enfermidades que eles não conseguiam nem detectar pelos recursos da época, então eles davam o nome de lepra. E a pessoa que se tornava leprosa, ela automaticamente ela estava condenada. Por quê? Porque essa lepra ela ia consumindo com a pessoa, ela ia destruindo o corpo da pessoa, apodrecia, na verdade, ia apodrecendo, perdia a orelha, perdia o nariz, e ela ia apodrecendo a pessoa, de fato que a lepra ela era aplicada ao pecado, porque o pecado ele trabalha da mesma forma na vida do ser humano. E interessante é que as pessoas elas não nasciam leprosas. Ninguém nascia leproso, mas eles se tornavam leprosos no seu dia a dia, na sua caminhada. Da mesma maneira, ninguém nasce pecando. Uma criança, ela nasce pura. Por isso todas as crianças são salvas. Agora, em uma determinada idade, um tempo de vida, elas começam a ceder ao pecado. E a lepra, ela levava o homem à morte, da mesma maneira que o pecado conduz o ser humano à morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a lepra era também contagiosa. Ela pegava. E por ela ser uma doença contagiosa, todas as pessoas que se tornavam leprosas eram afastadas das outras pessoas. Por isso que elas viviam em Israel fora da cidade. Não podia estar dentro da cidade. Isso acontece também com a igreja. Quantas pessoas estão ali na igreja, fazendo parte, e quando elas caem, cedem ao pecado, elas precisam ser retiradas da comunhão, e elas são afastadas ali dos departamentos, até elas se sentirem em condições de voltar novamente, ou seja, se curar daquele pecado, para voltar à comunhão com a igreja. E da mesma forma, aquelas pessoas leprosas, elas eram retiradas da sociedade, e elas ficavam lá fora um determinado tempo, e o dia que elas olhavam e se sentiam que elas estavam curadas, aí sim, ela teria que apresentar ao sacerdote para que fosse avaliada, para voltar a entregar novamente à sociedade. Então, por ela ser contagiosa, ela era afastada do seio da igreja, porque ela contaminava. E da mesma maneira, as pessoas na igreja podem contaminar uma a outra, porque quando a pessoa entra no pecado, ela já não tem mais o temor de Deus, da sua palavra. Então ela vai começar a operar coisas, fazer coisas que não agradem a Deus. E quando Jesus ele está passando ali, esses 10 homens eles vêm em encontro do Senhor Jesus. E é interessante que eles vão parar em uma certa distância. E longe ali, eles vão começar a clamar no Senhor Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Que esses homens, eles tinham conhecimento da lei. E a lei, ela mandava que os leprosos, as pessoas que fossem consideradas imundas, elas teriam que ficar a uma certa distância, o mínimo 15 metros. Elas não podiam se aproximar das outras pessoas. E elas teriam que, de alguma maneira, gritar, fazer algum barulho, para que as pessoas pudessem enxergar elas, ver elas, saber que elas estavam por perto. Porque se elas se aproximassem de outras, elas poderiam contaminar outras. A lepra era assim. A lepra, ela poderia dar até em casa.
Às vezes esse